a Ele que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou, e eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada.
palavra de Deus, num dos pedidos mais lindos do Salmo, diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. O salmista continua pedindo: abençoe-nos, Senhor, porque com a sua bênção todos os confins da terra o temerão. Onde você estiver agora, é hora de você temer a Deus, é hora de você se reunir com o povo de Deus, que se reúne pelos meios que hoje nós dispomos. Você que tem a sua Bíblia, quero convidá-lo a abrir no livro de Jeremias, profeta Jeremias, lá no capítulo 32, nós vamos ler do versículo 18, do versículo 38 ao 41. Jeremias 32, do versículo 38 ao 41. Diz o texto sagrado: eles serão o meu povo, e eu o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Que promessa linda nós temos de Deus para o seu povo. Vamos cantar um hino que nos remete aos nossos pais e mães na fé. Ao Deus de Abraão, louvai. Ao Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor.
Uma vez, numa reunião da Igreja Nacional, nós estávamos um grupo de pastores trabalhando sobre uma dificuldade muito grande. Alguns eram mais jovens, inclusive eu era muito mais, né? E, de fato, a gente não estava encontrando saída para aquela situação. Aí passou um pastor lá, já bem antigo da nossa igreja, com uma experiência em uma estrada longa de caminhada. Eu me lembro das palavras dele. Ele disse assim: eu já vi coisas piores, e Deus, na sua graça e na sua bênção, deu sabedoria, e a igreja passou por elas. Ele disse assim: já estou cansado, vou descansar, porque eu tenho plena confiança de que Deus, através de vocês, vai encontrar um caminho. Quando falamos dos nossos pais e mães na fé, do Deus de Abraão, do Deus daqueles que nos antecederam, das grandes nuvens de testemunhas que nos antecederam, nós estamos falando de gente que passou por guerras, que passou por pandemias, que passou por fomes, que passou por tudo isso, mas com a graça de Deus elas foram vencendo. Esse é o testemunho daqueles que nos antecederam. É possível vencer com a graça e a bênção de Deus. Santíssimo Deus, que bênção, que privilégio, que alegria poder servir ao Senhor, sabendo que através das eras e dos tempos, o Senhor se mostrou o Deus que liberta, o Deus que caminha com o povo. Quando o povo sofria e gemia no Egito, o Senhor desceu para ouvir o clamor daquele povo. Pai, ouça também o clamor do nosso planeta e nos liberte, ó Deus, das dificuldades que nós temos. Ouça, Senhor, o clamor das pessoas que estão orando nos seus lares, por aqueles que estão precisando de saúde. Acompanhe, Senhor. Também vivemos tempos em que a dificuldade financeira assola tanta gente. Pai, tenha misericórdia e use de algum meio para abençoar essas pessoas. E agora, Senhor, queremos humildemente pedir que o Senhor fale ao nosso coração através desse culto. Que o Senhor abençoe a proclamação da palavra, que o Senhor abençoe os hinos. Esse culto que prestamos ao seu nome, nós o fazemos de todo o coração e o fazemos também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nas atividades da nossa igreja, da Igreja Nacional, vai acontecer essa semana agora, uma atividade que, quando foi feita presencial, nós ajuntamos mais de 1000 pessoas, que é o chamado Proclame. Esse ano nós vamos fazer de forma virtual no site da igreja. Se você tiver em dúvida, nós vamos publicar isso no nosso Face, vamos publicar isso no nosso Instagram, vamos mandar para os irmãos, mas eu quero desafiá-lo a acompanhar de forma virtual lá na sua casa, quando você tiver um tempo, o Proclame. Proclamar em qualquer época é a missão da nossa igreja, assim como louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com o nosso grupo, com o nosso ministério Dotsam, para nós trazermos diante de Deus aquilo que é fruto dos nossos lábios, o louvor. Bom dia a todos. Nós vamos agora nos preparar para cantar, para louvar a Deus. Fique à vontade aí na sua casa, né? Sinta-se em casa. E a primeira música que nós vamos cantar, ela diz que nós temos que ser um. Temos que amar uns aos outros, nos sujeitar uns aos outros. E é difícil mesmo estando longe, nós sermos um só, né? Acho que a pandemia veio para nos ensinar uma nova maneira de nos relacionar, de nos unir, mesmo estando longe. Que a gente possa
cantar e lembrar que, apesar da distância, nós todos ainda somos um. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus, importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus, importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser temos que ser Amém. Essa unidade, essa proximidade que nós temos um para com o outro faz a gente entender as necessidades que todos têm passado num momento tão delicado como a gente tem vivido. E a igreja não tem parado nesse tempo. A igreja não deixa de olhar para as necessidades, olhar para que o povo do Senhor continue caminhando como uma igreja unida, mesmo à distância. Então você que já tem essa prática de fidelidade para com Deus, com seus dízimos e ofertas, esse é um momento que você pode estar aproveitando para consagrar tudo isso a Deus. Se você já fez isso por transferência, por Pix, traga no teu coração esse momento, para que nós possamos juntos estar consagrando tudo isso ao Senhor. Se você ainda não fez, você pode fazer através da conta do Pix, que vai estar à disposição aí na nossa tela, mas que você não deixe de contribuir, não deixe de viver na fidelidade para aquele que tem sido fiel para com cada um de nós. Deus não tem deixado as coisas à mercê, né? Ontem eu conversava com um casal de amigos exatamente nesse sentido. Deus, Ele está no controle de tudo que está dentro da vontade dEle. E Ele tem manifestado a vontade dEle em meio ao seu povo, em meio à sua igreja. Então que o seu coração, grato a Deus,
possa continuar dizendo: Senhor, o Senhor é fiel. E eu procuro manifestar também a minha fidelidade para o Senhor através da entrega dos dízimos e ofertas, né? Você hoje aí na sua casa, se você não é ofertante, você não é dizimista, você sabe que você está vivendo tudo isso daqui, ó, e alguém está ajudando a manter toda essa estrutura para que você possa adorar aí na sua casa, servir a Deus através de uma celebração aí na sua casa. Então não seja negligente, não seja leviano para com as coisas de Deus, mas saiba que tudo, assim como no reino de Deus, aqui na terra, na manifestação do reino de Deus aqui na terra, custa também a manutenção de tudo isso. Então que você possa ser parte nisso, manifestando a tua fidelidade para com Deus, respondendo a fidelidade daquele que sempre é fiel nas nossas vidas.
nós te agradecemos por cada manifestação do teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo sustento do Senhor, que tem sido algo real, que nós estamos notando, percebendo o teu sustento em meio a tempos ainda tão difíceis, ó Deus. Obrigado porque através dos dízimos e ofertas nós podemos ajudar no auxílio de pessoas que têm necessitado em meio a esse momento que nós temos vivido. Então, nós continuamos a dizer que tudo isso é manifestação da tua providência na vida do teu povo, na vida da tua igreja, Deus. Pai, que a nossa fidelidade para com o Senhor seja algo real, vivido dia após dia, mesmo em tempos difíceis, que a gente possa crer, ó Pai, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor manifesta dessa graça maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas, não deixando nada faltar, ó Pai. Que a gente possa se unir cada vez mais com o povo do Senhor, seja em mente, seja em coração, seja através também dos recursos que nós separamos, ó Deus. O Senhor nos chama a separar em prol do teu reino. Consagramos, abençoamos, ó Deus, cada oferta colocada diante do Senhor, que haja a multiplicação, que haja sabedoria no investimento, nas despesas feitas com cada centavo colocado diante do Senhor, Pai, porque isso tudo é teu e precisa ser cuidado como algo com temor, com tremor, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, Pai. Te adoramos, te rendemos graças mais uma vez em nome de Jesus. Amém, Pai. Mesmo assim se
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, nós somos gratos pelo teu amor, Deus. Somos gratos pela tua graça, Senhor, que nos alcança todos os dias, Senhor, mesmo que nós não mereçamos, ó Pai. Nós somos gratos porque o seu amor nos alcançou, Senhor. O Senhor se entregou o seu Filho para morrer no lugar dos nossos pecados, Senhor Deus. Nós que não merecíamos, o Senhor deixou, Pai, as outras 99 para encontrarmos, ó Pai. Quando nós rejeitamos o teu amor, a tua graça, o teu amor nos alcançou, Senhor. E agora eu peço, Senhor, que o Senhor alcance, Pai, mais vidas. Aquelas que estão perdidas, Senhor Deus. Muitas vezes nós mesmos nos perdemos, Senhor. E eu peço que o Senhor venha estar alcançando as nossas vidas através da tua palavra. Que o Senhor venha estar, Deus, manifestando o teu amor sobre nós, ó Pai, todos os dias. Mesmo que nós não mereçamos, Senhor Deus. Nessa oração em nome de Jesus. Amém.
Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16, do 16 ao 19. Provérbios 6, de 16 a 19. A palavra de Deus nos diz o seguinte: 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º, o que semeia contenda entre irmãos. Vamos orar? Pai querido, nós te rendemos graças pela tua palavra, por poder crer, observar a tua vontade em nós através da tua palavra. Então que nessa manhã, mais uma vez, nesse momento de adoração, de louvor ao teu nome, possamos contemplar, ó Pai, a vontade do Senhor, teu Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O texto deixa muito claro algo para a gente, né? Que há 6 coisas que Deus odeia. Mas há uma em especial no texto de Provérbios, que o texto diz que Deus abomina, que é abominável para o Senhor. A questão do criar contendas entre irmãos. Só para a gente entender um pouquinho melhor, né? A palavra abominável, para mim aqui em especial, e em algumas pesquisas que eu fiz sobre a palavra abominável aqui nesse texto, quer dizer algo que é algo tão forte que ele é contra a natureza divina. Deus entende que o gerar contenda entre irmãos, ou gerar divisões entre os irmãos, né, é algo que foge do espectro da vontade do Senhor. É algo repulsivo aos olhos de Deus. Principalmente porque, se nós lembrarmos, as trevas, elas tentam ofuscar o tempo todo a luz, né? E abominável é uma ação completamente indesejável, inaceitável, reprovável, contrária aos propósitos do Senhor. E por que isso no meu coração despertou bastante essa semana? Por todo esse momento que a gente está vivendo. O momento que nós estamos vivendo, que deveria ser da união, não só do povo de Deus, mas do povo brasileiro. O que mais nós vemos é mais divisão, mais separação. E separação gerada por contendas. Lá em João capítulo 17, versículo 21, a palavra de Deus diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O Senhor chamou o seu povo, chamou a humanidade para viver em comunhão, a fim de que haja manifestação completa da sabedoria, manifestação completa da graça de Deus sobre o povo. E o amor, ele só vai ser sentido quando a gente começar a viver mais em comunhão. E o amor é essa manifestação completa da graça de Deus sobre o seu povo. Me preocupa demais o tamanho do abismo que a gente está criando. E a gente que eu falo é nós, como povo de Deus, seres humanos. O abismo que a gente está criando na relação para com o outro. O tamanho do buraco que a gente está aumentando cada vez mais de distanciamento dos outros, pelas diferenças políticas, de pensamento sobre fé. Não sei se vocês perceberam, mas de um tempo para cá, parece que as coisas dividiram cada vez mais, foram se fragmentando cada vez mais. Há hoje grupos, há subgrupos e há subgrupos de pessoas. Tem pessoas que defendem uma coisa, que defendem outra, e querem que a sua voz seja a mais ouvida entre todo mundo.
E são abismos que nós estamos criando cada vez mais de distanciamento entre as pessoas. E posso ser muito sincero, meus irmãos. Teve uma nota da Aliança Cristã de Igrejas, né, que foi uma nota essa semana, que mexeu muito comigo. Porque ela usa como base o texto lá de Mateus 12, 25, né? Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Meu Deus, a gente está criando cada vez maiores abismos, distância entre as pessoas, pelos grupos que nós estamos dividindo cada vez mais. E posso ser sincero para vocês, irmãos, a minha meditação nessa semana é: a gente está chegando na condição que nós estamos como Brasil, como povo, não é só por causa de político, não, é por causa das nossas manifestações de distanciamento um para com o outro. A gente alcançou essa semana a marca terrível de 11.300.000 pessoas infectadas. Mais de 275 mil mortos. E uma média diária de mais de 2.200 óbitos por dia. Isso é culpa de governo só, seja estadual, federal, municipal, não. Eu não consigo ver isso. Aquilo que essa semana mexeu muito comigo, e eu comentei com a minha esposa, que eu entrei no chuveiro e despenquei a chorar, é exatamente ver que nem isso tem manifestado o desejo de eu ver o bem do meu próximo, a ponto da minha ideia, do meu pensamento, da minha ideologia ser maior que o meu próximo. Se o meu próximo não pensa como a mim, eu prefiro que morra. Manifestações contra governadores, presidentes, pessoas que manifestam um pensamento contrário. Pessoas muitas vezes cristãs manifestando o desejo de que, se não acreditava, que morra, ou se acredita demais, que morra também. Olha o abismo que nós como Brasil estamos chegando. Segundo alguns pesquisadores, esse mês de março vai ser o mês mais trágico para nós. A gente está falando já em 2.200 mortos média dia. E pode ser que até o final do mês isso piore. É triste ver o povo brasileiro tão dividido. Nós, como igreja, muitas vezes também vivendo divididos, porque um acredita em um tipo de forma de tratamento, o outro não. Meu Deus do céu! Em vez de a gente estar somando esforços em meio a um momento tão delicado que a gente está vivendo, não, a gente está fortalecendo as divisões. Enquanto grande parte da população está enlutada, chorando pelos seus mortos, uma outra parte desdenha da doença, uma outra parte desdenha de quem acredita e não acredita em uma coisa ou outra dentro da doença. A gente sabe que as divisões elas têm sido alimentadas por ideologias político-partidárias, aí, principalmente com decisões que vão vindo, que a gente não entende nada, porquê de tantas coisas diferentes, uma hora é, outra hora não é. Volta a falar: todo reino dividido em si mesmo será arruinado, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como a gente pode alimentar ainda esse tipo de sentimento, irmãos? Uma das estratégias mais antigas que o diabo usa para confundir e derrotar e gerar confusão no meio do povo de Deus é exatamente essa proposta de criar grupos, de dividir pessoas, de criar rivalidade entre pessoas. E essa é uma batalha tão efetiva e tão maquiavélica que a própria humanidade tem reproduzido isso na sua própria vida. Diversos líderes, como Napoleão, outros líderes que existiram, usavam exatamente de dividir o povo para que todos morressem e se enfraquecessem. Isso é uma técnica. Não estou falando que político tal está usando alguma técnica. Eu estou falando que isso já foi usado diversas vezes para gerar confusão, para gerar divisão. Porque na divisão eu vou ver a Débora caída no chão e não vou ter compaixão com ela, porque ela não concorda com aquilo que eu penso. Eu vou ver o Junão sendo atropelado na rua e vou ver ele como mais um só, porque eu vi ele falando mal de tal político que eu gosto. Olha o nível que a gente chegou de divisão. Como a gente acha que a gente vai subsistir assim, ou melhor, que a gente vai permanecer assim.
Eu creio demais que a igreja de Cristo, ela aguentou lá no começo tudo, porque Deus havia um propósito, mas porque eles eram unidos. Eram próximos, independente de suas diferenças, independente dos seus pensamentos, das suas ideologias. Havia um princípio que os unia, que era o amor, que era Jesus. Não é muito, a gente não precisa de muito esforço para a gente notar que a sociedade na qual a gente está vivendo, assim como a própria nação, estão estilhaçados. Fragmentados em pedaços cada vez menores. Hoje nós temos grupos políticos, religiosos, étnicos, sociais, de gênero, e muitos estão se subdividindo repetidas vezes, guerreando cada um contra si, virando um caos enorme em meio ao povo. Como a gente acha que a gente vai sair de uma pandemia diante de uma divisão tão grande que a gente tem? Todo mundo está se degladiando, querendo aparecer mais a sua voz, o seu espaço de poder, o seu status, a sua representatividade. Eu não sei onde a gente vai parar, gente. Eu não sei. Porque, como humano, a gente tem o olhar para o que está acontecendo hoje, eu converso às vezes com o Cleiton, a gente fala, meu Deus do céu, parece que a gente está perdido, a gente não sabe para onde a gente está indo. Que direção a gente vai? A única direção que a gente sabe é da eternidade, mas a direção para o nosso dia a dia. Porque está tudo tão confuso, está tão fragmentado, que a gente não consegue mais ver norte. Infelizmente, isso não está ocorrendo só fora da igreja, mas dentro do povo de Deus, junto ao povo de Deus também. Muitos agindo de uma forma exatamente igual, demonstrando atitudes de pessoas que nem conhecem Jesus, nem conhecem a Cristo, os princípios do reino. E o que eu mais vejo, me desculpem os irmãos e irmãs que estão aqui, estão ouvindo, mas é o que o Espírito Santo tem falado no meu coração. O que eu mais vejo é que verdadeiramente não há um princípio de diálogo, há um princípio de disputa. Eu não estou querendo manifestar o meu pensamento só para compartilhar algo para que a gente cresça. Eu quero que o meu pensamento prevaleça. E sabe onde a gente vai chegar? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Para nós presbiterianos, há um princípio interessante quando a gente fala de concílio e de conselho, né? Que é o princípio do consenso. A gente tem um grupo hoje de presbíteros aqui, somos em presbíteros e pastores, dá uns 12, por aí, né? Uns 12, 13. As decisões, elas, a partir do momento que são um consenso, e não um consenso porque a Márcia aceitou aquilo que eu falei, porque a gente entende que a gente pode trabalhar junto diante daquilo que eu entendo ser bom, em outro momento o que ela entende ser bom, e assim por diante. Agora, hoje não, que a gente vê pessoas impondo que o seu político, a sua forma de agir, a sua forma de ver o mundo é a melhor. Eu não concordo com o que a igreja diz. Espera aí, como não concordo? Você ouviu direito o que a igreja diz, o princípio que a igreja quer trazer a partir do que ela está falando? Da escolha dela permanecer fechada ou aberta? Você tentou entender isso? As pessoas estão se degladiando. E reino dividido não subsiste. Volto a falar, me preocupa o tempo que a gente vai passar ainda vivendo com essa pandemia, mesmo com a vacinação. Porque enquanto a gente continuar dividido, não há como a gente pensar que tudo vai melhorar. Os confrontos entre diversos grupos, sejam políticos, religiosos, desportivos, seja na rua, nas mídias, tem gerado ódio, radicalismo da parte de todos. Isso não vai produzir consenso nunca. Tudo isso que está produzindo é uma histeria social que vai corroendo os pilares de comunhão, de unidade, de proximidade, e vão só distanciando as nossas vidas. E eu ouvi uma frase num texto que eu estava lendo exatamente quando eu meditava sobre tudo isso que eu estou compartilhando com os irmãos,
que dizia assim: restará apenas o colapso e a ruína, de maneira tal que nenhum dos grupos, subgrupos que estiverem envolvidos sobreviverão. Isso quer dizer, não vai ter ganhador, porque todo mundo vai perder. E um dos motivos principais de a Igreja de Cristo então ter passado por tempos tão sombrios na história da humanidade, e vencido os momentos sombrios da humanidade, permanecendo vivo a ponto de nós estarmos aqui hoje, mesmo com a distância física, mas a partir da tecnologia, vivendo como igreja, só fez com que a igreja permanecesse até hoje, pelo fato dela ter procurado viver em unidade. Mesmo compostos de cristãos com pensamentos diferentes, com histórias diferentes, com passados diferentes, procuram pensar juntos pelo bem maior. Essa capacidade de ser indivisível na história é o que deve inspirar hoje o nosso coração a não querermos mais nenhum tipo de divisão, a sonharmos e trabalharmos para que haja unidade e não divisão. A sociedade ela está em constante divisão e cada vez mais estilhaçada e enfraquecida. E o nosso dever como igreja, como povo de Deus, é discernir com clareza para que nós também não sejamos influenciados por essas divisões. Como cristãos, nós precisamos buscar a unidade em meio à diversidade, para que a gente consiga trabalhar juntos em alguma coisa, mesmo que as nossas formas de pensamento sejam diferentes. A nossa igreja até, ela tem um trabalho ecumênico de referência aqui em Botucatu. Exatamente porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Jesus é quem nos une. Aquilo que nos separa são os nossos pensamentos, a nossa forma de viver a Cristo. Mas o que nos une é muito maior que isso. A gente precisa trazer isso para as nossas vidas. As nossas diferenças estão nos degladiando, estão nos fazendo padecer. Eu não sei se a rede social tem potencializado demais isso. Você já parou para pensar quando a sua casa está muito bagunçada? Não sei se no Caio é assim. Em casa é assim, né? Se bem que a Gabriela é a louca da limpeza, né, amor? Mas organização. Se o negócio está muito bagunçado, a gente divide tarefas para o bem comum. Renato, você vai lavar o quintal, eu vou limpar os banheiros. Rebeca, você vai limpar a sala. Pelo bem comum. Pode ser que eu não concorde, que eu não gosto de lavar o quintal, mas eu estou fazendo pelo bem comum. E a gente tem uma dificuldade imensa quando a gente fala de reflexões, de pensamento em vida, em comunidade maior do que a nossa casa, em entendermos isso. Que é um bem comum. Mesmo que você pense diferente, nós precisamos pensar no bem comum, na unidade. E a Bíblia nos diz que nós fazemos parte de um único corpo, o corpo onde o Cristo é o cabeça. Que embora nós sejamos muitos, cada um de um jeito diferente, compõe esse corpo. O problema é que o momento que a gente está vivendo parece que as pessoas estão se dilacerando, cortando, se desvinculando até mesmo do corpo. Pelos seus pensamentos, pelos seus ideais, e porque a mão não está pensando igual muito no meu braço, e aí eu não concordo muito com ele, então eu vou tirar. O princípio da unidade diz que, embora nós sejamos diferentes, nós devemos compreender que nós fazemos parte de um corpo. E não adianta. O princípio da unidade é a humildade. Porque é pela humildade, através da humildade, que eu vou olhar para o Caio, vou olhar para a Renata, vou olhar para o Antoine. E vou ver ele como alguém que vai caminhar comigo, independente de pensar diferente.
independente de sonhar ou ter ideologias diferentes. Principalmente no momento que a gente está vendo, a gente precisa se unir, a gente precisa se aproximar. Paulo fala da unidade, ou melhor, da humildade, como princípio da unidade, lá em Filipenses 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que não haja em vós o mesmo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade é que vai provocar a unidade. A humildade deve ser a marca nossa como cristão em meio a tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Conhece aquela história de que a forma de falar as coisas? É exatamente isso. A humildade faz que eu manifeste meu pensamento, não já julgando o pensamento do outro, mas que eu compartilhe o meu pensamento, a minha forma de entender as coisas. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus e uma perspectiva de que o outro é tão merecedor dessa graça, desse cuidado de Deus quanto eu. O orgulho não pode prevalecer no nosso coração diante das nossas ideologias, daquilo que nós cremos, da nossa forma de entender como as coisas devem ser feitas. Esses dias eu ouvi de um amigo. Ele falou: Renato, eu estou na fase que eu estou preferindo ter paz do que ter razão. Né? Porque a questão não está em ter razão ou prevalecer a nossa razão, mas em saber como a gente vai compartilhar, que a gente vai viver essa unidade na diversidade. Eu queria encerrar. Bob Pierce, ele foi um dos fundadores da Visão Mundial, né, que é um movimento muito interessante de pastores e líderes cristãos. E ele diz o seguinte: eu quero que o meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração do Senhor. Eu quero que o meu coração se quebrante diante das coisas que o coração do Senhor também se quebranta. Diante de um momento tão preocupante, tão delicado que a gente está vivendo, nós precisamos orar: Senhor, me ajude a entender o pensamento, a forma de compreender do outro, para que eu possa viver em unidade com Ele, para que eu possa viver em unidade com ela, para que o meu coração seja alinhado ao Senhor, à sua vontade, para que eu possa entender que o outro lado também clama das mesmas necessidades que eu. O Pai que nós oramos no Pai Nosso não é Pai meu, é Pai nosso. E é por isso que somos irmãos. E não adianta nós queremos gerar mais divisão ainda. Porque é muito claro que nós temos, o texto que nós lemos: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Pode ser que os governantes não ouçam ou não vejam diretamente a nossa ação aqui em Botucatu de unidade. Mas a gente precisa aprender a fazer a nossa parte. De não criar contendas, porque é algo que Deus abomina. Não criar ainda mais divisão, porque é algo que Deus não alegra o coração de Deus. Mesmo que outras questões sejam legítimas, porém secundárias, que elas não sirvam para a nossa divisão. Que a gente possa seguir junto em defesa da vida nesse momento tão crítico da história. Para que daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás e pensar assim: puxa, graças a Deus a gente não perdeu ninguém, nem pelo Covid, e nem pelo meu orgulho, e nem pelo fato de eu querer impor a minha vontade, o meu desejo, o meu pensamento. Lembrem, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Por isso, que não nos fragmentemos, mas nos unamos para vencer esse tempo tão difícil. Eu tenho certeza que, pela palavra, essa é a vontade do Senhor para o seu povo. Que vivamos em unidade,
que não vivamos em contenda, gerando contenda, mas vivamos em unidade. Não tem como eu terminar esse sermão pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude nisso. Amém. Não há como nós vivemos um tempo desse e termos essas mudanças no nosso coração sem que a gente possa buscar ter o coração de Deus. Esse cântico fala disso. Cante, coloque o teu coração na presença do Senhor, clamando para que você possa ter um coração igual ao dele, que busca unidade, proximidade, que não se alegra com o distanciamento entre as pessoas. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás.
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Antes da nossa oração, nós temos uma linha de oração, uma linha de transmissão de oração na nossa igreja, que ela funciona durante a semana. Nós temos mais de 300 pessoas nessa linha de oração. Se você quiser fazer parte, quiser pedir oração durante a semana, ou quiser orar pelas pessoas que estão pedindo oração durante a semana, entre em contato comigo ou pelo Face. Eu vou lhe orientar como você fará parte. Não é grupo. Você vai receber o pedido. E esse pedido parte especialmente do corpo pastoral. Não é grupo, então não vai ficar as conveniências, as inconveniências do grupo. Uma outra coisa que a nossa igreja tem e que é muito bacana, se você quiser receber o sermão, os cânticos, o que acontece durante o culto no seu WhatsApp, nós também fazemos isso. Você não precisa ser da nossa igreja, você precisa ser edificado com a palavra de Deus. A orientação é a mesma. Entre em contato conosco e nós vamos providenciar para que você receba. Nós estamos orando. A presbítera Varnete pede pelo seu sobrinho Edgar. Ele está com Covid e também pede pelo seu cunhado Osvaldo, que também está doente. Nós temos uma irmã da nossa igreja que mudou para Minas Gerais. Ela fez doutorado aqui na Unesp, a Natália. Ela teve um bebê há 45 dias. Ela teve um sangramento muito importante esse final de semana. E ela está internada em Itajubá. E pede para que nós oremos por ela. O reverendo Carlos pede para nós orarmos pela Maria Aparecida. Também está internada com problemas no pulmão. Nós continuamos orando pelo pastor Murilo. Ele é filho da dona Nurdinha e de seu José. O reverendo Carlos também pede pela Sandra, sua irmã, e por duas primas, a Marcela e a Fabiana. A Beth Escolástico vai fazer exames amanhã e ela pede a nossa oração, porque esses exames incluem risco. Vamos pedir para que Deus abençoe. A Gabi pede pela saúde de sua amiga Cíntia e pela família. A Neuza Miranda agradece a misericórdia de Jesus protegendo a sua família. A Thaís Escolástico pede não só pela oração dos seus pais, a Beth, o Dirceu, mas também pede pelo seu esposo Fernando, que está em isolamento com suspeita de Covid, mas passa bem. Nossa irmã diaconisa Regina Célia, que mora em Umuarama, lá no Paraná, está pedindo oração por uma bebezinha de 1 ano. Ela teve Covid, isso evoluiu para meningite, e ela é filha de um presbítero e ministro de louvor da nossa igreja lá. Vamos orar por essa bebezinha. O reverendo Carlos disse que, inspirado pela homilia, foi muito bacana, do reverendo Renato, ele pede para que oremos pela unidade do povo de Deus. Eu estou preparando uma pastoral pequenininha, e uma das frases é essa: ou nós nos unimos para parar o vírus, ou todos nós morreremos sufocados pela Covid. O Arildo, que é da nossa igreja lá do Óleo, pede oração pelos irmãos daquela congregação tão querida. A Lilian Gomes agradece pelo aniversário de sua sobrinha Mariana, que é filha do Tiago e da Lígia. E a Ana Rosa, lá do Pardinho, pede oração pela Margarete. Há muitos pedidos de oração. Eu confesso para vocês que eu nunca recebi tanto pedido de oração na minha vida. Mas nós sabemos que Deus está conosco. Uma frase que eu gosto muito: o céu não está em lockdown. O céu não está fechado. Os anjos de Deus não precisam guardar distanciamento social de nós. Eles estão conosco e a graça de Deus está conosco. Quero convidar você, onde você estiver, a fazer um gesto para simbolizar esse momento. Põe a mão no seu coração
Sinta a vida pulsando dentro de você. Há muitas pessoas que estão com problema de sentir isso agora. Respire, sente que você está inalando o ar. Há muitas pessoas que estão com dificuldade disso agora. Santíssimo Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado por esse grupo de louvor que tem nos abençoado desde o início da pandemia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Deus pelos organistas da nossa igreja. Muito obrigado pela equipe de som e imagem da nossa igreja que tem tanto nos abençoado. Muito obrigado por irmãos e irmãs que financeiramente têm honrado a sua igreja e têm permitido que tudo isso acontecesse para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado a Deus, porque pela sua misericórdia não perdemos ninguém ainda da nossa igreja para a Covid. Muito obrigado, Senhor. E agora, ó Pai, de forma especial, o Senhor que escutou esses pedidos de oração, acolha esses pedidos no seu trono de graça, dispensa a sua graça para quem precisa de saúde, alcance essa pessoa, Senhor. Pai Santo, nós nunca precisamos tanto do Senhor quanto estamos precisando por esses dias. E nós, como povo que lhe pertence, como povo que lhe ama, estamos clamando pela sua misericórdia, estamos clamando pela saúde do corpo, estamos clamando pela saúde da alma, e estamos, ó Deus, clamando para continuar sendo igreja, proclamando a sua palavra em dias que estamos vivendo. Guarda-nos, ó Deus, e sustenta-nos para a tua honra e para a tua glória, e no poder do seu Filho Jesus Cristo. Amém. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, e que a bênção de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus desçam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.